Era um dia chuvoso em São Paulo, e o caos das ruas parecia refletir a tempestade na vida de Mariana. Ela estava encostada no canto de uma rua movimentada, com a cara encharcada de chuva e o olhar perdido, como se o mundo tivesse desabado sobre ela. Seu filho, Arthur, estava na escola, mas o futuro de ambos parecia cada vez mais sombrio. A mãe solteira, com um histórico de tentativas frustradas de encontrar um emprego decente, se via em uma situação sem saída. Ela tinha 28 anos, mas o peso de sua realidade parecia ter envelhecido sua alma. Mariana não tinha mais forças para sorrir. As dívidas se acumulavam, e ela havia acabado de perder mais uma oportunidade de trabalho, mesmo após semanas de dedicação. O telefone tocava constantemente, mas ela sabia que era só mais um cobrador, e o pagamento ainda estava longe de ser feito. Ela morava em um pequeno apartamento em um bairro distante, que mal poderia ser chamado de lar. O que mais a angustiava era não ter conseguido dar ao seu filho a vida que ele merecia. Arthur merecia um futuro melhor, mas Mariana não sabia mais como lutar. Sem opções, ela passou a vender o que pudesse para sobreviver, desde roupas usadas até comida. Mas mesmo isso estava cada vez mais difícil. Ela começou a caminhar pela cidade à procura de algo que pudesse vender, sem ter um destino certo. Quando seus olhos se cruzaram com um homem em um carro luxuoso, tudo mudou. Ele estava parado no semáforo, olhando o movimento da rua com uma expressão indiferente. O carro brilhava, uma verdadeira relíquia do mundo dos ricos. Mariana, sem querer, olhou para ele por um segundo a mais, como se estivesse tentando entender a distância entre o que ela era e o que ele representava. Ele a percebeu. O homem do carro, elegante, parecia tão diferente de tudo o que Mariana conhecia. Ela não sabia de onde ele vinha, mas algo em seus olhos fez com que ela olhasse mais uma vez. Por um momento parecia que ele a estava observando com um olhar curioso, como se soubesse algo que ela não sabia. Quando o semáforo ficou verde, ele acelerou o carro e seguiu seu caminho, deixando Mariana ali, com o coração disparado. Ela não sabia o que sentia. Era raiva, admiração, ou apenas uma sensação de que esse homem tinha algo que ela nunca poderia ter. Não demorou muito para que ela se encontrasse de volta na esquina, parada como uma estátua, enquanto o dia passava lentamente. Mas a vida de Mariana estava prestes a mudar de forma inesperada. Alguns dias depois, o destino fez com que seus caminhos se cruzassem novamente, mas dessa vez, as circunstâncias eram diferentes. Mariana estava em uma fila para pegar algo para comer em uma pequena feira de rua. Quando olhou para o lado, lá estava ele. O homem do carro luxuoso estava em frente a uma barraca, comprando frutas. Mariana se viu sem saber o que fazer. Ela estava suada, com a roupa amarrotada e seu rosto marcado pelas dificuldades que enfrentava. Ele, por outro lado, parecia um homem imbatível, como se o mundo fosse seu para conquistar. Ela não sabia por quê, mas a situação parecia surreal. Ele olhou para ela e seus olhos se encontraram novamente. Ele não parecia se importar com sua aparência, mas Mariana sentia a vergonha tomando conta de seu corpo. Ele percebeu a hesitação dela e, com um gesto de surpresa, se aproximou. "Você precisa de algo, senhora?" Ele perguntou com um sorriso curioso, mas também uma pitada de desconfiança. Mariana, sem saber como reagir, balbuciou algo sobre a comida. Só estou tentando fazer meu filho almoçar", respondeu ela, sem conseguir encontrar palavras melhores. Ele ficou em silêncio por um momento, avaliando-a. Não era uma pergunta comum para alguém como ele, que tinha dinheiro para fazer qualquer coisa, mas algo nela o intrigava. "Se você precisar de algo mais, posso te ajudar", disse ele antes de sair, ainda com a sensação de que algo estava acontecendo entre os dois. Aquela ajuda, no entanto, era apenas o início. O milionário, que ela logo soube ser Lucas Mendes, estava mais envolvido na vida de Mariana do que ela imaginava. Ele não sabia por quê, mas ela estava cada vez mais presente nos seus pensamentos, e algo dentro dele dizia que ele deveria ajudá-la, mesmo que fosse apenas para aliviar a angústia de ver alguém tão perdido. Porém, o que ele não sabia era que o que começava como uma ajuda parecia destinado a se transformar em algo muito mais complexo. Mariana não tinha dúvidas de que aquela era a oportunidade que poderia mudar sua vida para sempre, mas o medo de se comprometer a algo que ela não poderia controlar a deixava inquieta.
A oferta de Lucas era tentadora, sem dúvida. Trabalhar diretamente para um homem tão poderoso e bem-sucedido poderia significar o fim de suas preocupações financeiras. Mas o que ele esperava dela? E o que ela teria que fazer para conquistar esse espaço em sua vida e em sua empresa? Naquela manhã, ela se encontrou com Lucas em seu escritório. Ele estava sentado atrás de uma mesa de mármore, com seu terno perfeitamente alinhado, os cabelos escuros e a barba bem aparada, tudo em seu lugar. Ele parecia uma figura imbatível, mas quando seus olhos se encontraram, algo mais surgiu ali, algo que Mariana não conseguia identificar. Mariana, espero que tenha refletido sobre o que falamos ontem. Não quero que você sinta que está sendo forçada a fazer isso, mas acredito que você tem o que é preciso para um desafio maior. Lucas começou, com um tom sério, mas também acolhedor, o que a fez se sentir desconfortavelmente relaxada. Ela se sentou diante dele, sentindo o peso da decisão. Eu não sei o que dizer, Lucas. Tudo isso parece tão rápido. Eu não sou alguém que sabe lidar com esse tipo de oportunidade, mas eu não posso negar que preciso dessa mudança. Lucas fez uma pausa, observando-a com um olhar que misturava curiosidade e análise. Eu sei que você tem dúvidas, mas o que você não sabe sobre você mesma, Mariana, é que a vida não vai esperar você estar pronta. Se você esperar por esse momento perfeito, ele nunca vai chegar. Mariana respirou fundo, sentindo o peso das palavras. Eu só quero garantir que não vai ser um peso para você. Não sou a pessoa certa para ser parte de um projeto tão importante. Ele sorriu. Um sorriso que ela não soubera definir até aquele momento. Era enigmático e, ao mesmo tempo, repleto de algo que ela não conseguia identificar. Você já é parte de algo importante, Mariana. E eu quero que você faça parte disso. Não precisa ser perfeita, apenas precisa tentar. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, sentiu que ele realmente a enxergava. Não como uma simples funcionária, mas como alguém com potencial para mais. A hesitação estava começando a se dissipar, e Mariana sentiu uma chama de esperança nascer em seu peito. Ok. Ela finalmente respondeu, a voz mais firme do que se sentia. Eu vou tentar. Eu aceito. Lucas fez um gesto sutil com a mão como se a resposta fosse apenas o primeiro passo em uma jornada maior. Você vai me surpreender, Mariana. Agora vamos começar. Querida. O trabalho com Lucas começou de forma gradual. A princípio as tarefas eram simples, mas Mariana logo percebeu que o que ele queria dela não era apenas alguém para fazer tarefas administrativas. Ele a colocava em situações cada vez mais desafiadoras, que testavam suas habilidades e sua capacidade de tomar decisões rápidas. Ao mesmo tempo, algo mais estava acontecendo entre eles. Uma tensão crescente, algo que ela não sabia como controlar. Os dias no escritório eram longos, mas Mariana sentia que algo estava mudando dentro dela. Lucas, apesar de sua postura implacável, parecia ser mais acessível quando estavam a sós. Ele a observava atentamente, não apenas no trabalho, mas também em momentos de conversa descontraída. Havia uma conexão silenciosa, algo inegável que Mariana não sabia se deveria ignorar ou explorar. Em uma tarde particularmente difícil, quando Mariana estava lidando com uma situação inesperada envolvendo um cliente importante, Lucas a chamou para uma reunião urgente. Ele estava sozinho em sua sala, e quando ela entrou, sentiu a pressão no ar. Mariana, sei que os últimos dias não têm sido fáceis. Você tem se esforçado muito, e isso não passou despercebido. Mas preciso saber, o que você realmente quer? O que você espera de tudo isso? Ele perguntou, sua voz grave e direta. Mariana hesitou por um momento, mas as palavras saíram sem pensar. Eu quero um futuro para o meu filho. Quero dar a ele o que eu não pude ter. Não sei se posso ter tudo, mas se puder, vou tentar. Ele a observou por um momento, como se estivesse pesando cada palavra que ela disse. Então, eu preciso que você se comprometa mais. Esse trabalho não é para quem tem medo de arriscar. Se você quer um futuro melhor, terá que lutar por ele. Mariana olhou para ele, seus olhos fixos nos de Lucas, tentando entender o que ele queria realmente. Era só um desafio profissional? Ou havia algo mais? Ela não sabia,
mas sentia que estava se aproximando de algo muito maior do que imaginava. E de alguma forma algo dentro dela estava se abrindo. Algo que ela nunca imaginou que sentiria por um homem como ele. Mas Lucas, com seu poder, sua frieza, e ao mesmo tempo com uma compaixão que Mariana não conseguia compreender completamente, estava levando-a por um caminho sem volta. Ela sabia que as coisas estavam mudando, e que essa mudança poderia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Os dias passaram a se arrastar de maneira diferente para Mariana. O trabalho com Lucas foi desafiador, mas também lhe trouxe uma sensação inédita de realização. Ela não estava mais apenas tentando sobreviver. Estava finalmente se sentindo útil, como se algo dentro dela estivesse florescendo. Embora o ambiente profissional fosse altamente exigente, havia algo de intrigante na maneira como Lucas lidava com ela. Ele parecia observar constantemente, não apenas suas habilidades, mas também algo mais, uma vulnerabilidade, uma força latente que ele acreditava ser mais do que aparente. Mariana, por sua vez, se via cada vez mais dividida. A distância entre ela e Lucas parecia diminuir a cada dia, mas sua natureza cautelosa, criada pela vida difícil que levara até ali, não a deixava se entregar sem questionar. Ela sabia que estava começando a sentir algo por ele, algo mais forte do que a simples gratidão por sua ajuda financeira ou profissional. Mas, ao mesmo tempo, o medo de ser apenas mais uma história passageira para ele, algo que ele usaria para preencher o vazio de sua vida antes de descartá-la, a consumia. E Lucas, por mais que mantivesse sua postura distante e impassível, parecia também ser tocado pela presença de Mariana. Quando ela olhava nos seus olhos, não via apenas o homem poderoso e imbatível, mas algo mais. Talvez fosse um reflexo de suas próprias inseguranças. Ele jamais admitiria, mas de alguma forma, ela o fazia questionar seus próprios princípios. Em uma noite especialmente cansativa, quando o escritório estava silencioso e as luzes começavam a se apagar, Mariana estava terminando o que seria mais um longo dia de trabalho. Ela estava concentrada em seus papéis, tentando concluir as tarefas que Lucas havia dado, quando ouviu os passos se aproximando. Lucas entrou na sala sem a indiferença costumeira. Ele estava mais relaxado, o terno um pouco mais solto, e pela primeira vez, não parecia o chefe distante que ela conhecia. Ele parecia humano. "Você está ainda aqui, Mariana?" Ele perguntou, sua voz mais suave do que o normal. Ela levantou os olhos da mesa, um pouco surpresa, e forçou um sorriso. "Sim, estou tentando terminar isso. Não quero deixar nada pendente para amanhã." Lucas se aproximou lentamente, observando o esforço visível que ela estava fazendo para terminar sua tarefa. "Não precisa se matar de trabalhar. Já fez muito por hoje. Você se dedicou mais do que eu esperava." Mariana deu um sorriso cansado. "Eu sou assim. Quero sempre fazer o meu melhor, mesmo quando as chances parecem pequenas." Ele a observou por um longo momento como se estivesse avaliando suas palavras, e então disse: "Você tem uma força incrível, Mariana. Eu admiro isso em você." Aquelas palavras caíram pesadas sobre ela. Pela primeira vez, ela sentiu que Lucas realmente via algo nela, algo além de sua posição ou suas limitações financeiras. Ele via a mulher que ela era, a mãe que lutava, e talvez algo mais profundo do que ela mesma sabia reconhecer. Eu não sei o que dizer," ela respondeu, sua voz baixa. "Só estou tentando encontrar um caminho para algo melhor." Lucas deu um passo à frente e se sentou na cadeira ao lado dela. Um gesto simples, mas que significava mais do que as palavras poderiam expressar. "Você não precisa dizer nada, Mariana. Eu entendo." Havia algo reconfortante no modo como ele falava. Pela primeira vez ela se sentiu acolhida, não como uma funcionária ou alguém que precisava provar seu valor, mas como alguém que merecia ser vista e ouvida. A conversa, que começou com palavras gentis, logo evoluiu para algo mais profundo. Eles falaram sobre a vida, sobre as dificuldades de Mariana, suas lutas diárias, e até mesmo sobre o filho dela, Arthur. Lucas, embora ainda mantendo certa reserva, começou a se abrir mais do que ela esperava. Ele lhe contou sobre sua infância, sobre como sempre foi pressionado a ser mais, a alcançar mais, sem nunca ter o direito de falhar. Foi uma noite inesperada,
onde o que começou como uma conversa profissional se transformou em algo mais íntimo, algo que os conectou de maneira mais profunda, mais pessoal. Mas o mais estranho para Mariana foi perceber que não estava mais se sentindo desconfortável perto dele. Em vez disso, ela sentiu uma crescente necessidade de estar ali, com ele, mais do que qualquer coisa. Lucas, eu não sei o que fazer com tudo isso, ela disse depois de um longo silêncio. Você está me ajudando de maneiras que eu nem sei como agradecer, mas eu me sinto perdida. Não sei onde isso vai me levar. Ele olhou para ela, sua expressão ainda séria, mas com um toque de compreensão. Eu entendo, Mariana. Você se sente vulnerável, e isso é natural. Mas posso te dizer algo? A vida nunca é clara, nunca é simples. E o que estamos construindo aqui não é apenas trabalho, é uma oportunidade. Para você, para mim, para ambos. E quem sabe o que mais pode surgir daqui? As palavras de Lucas a tocaram profundamente. Era como se ele estivesse falando não apenas de trabalho, mas de algo mais. Algo que estava além do que ela podia compreender naquele momento. Mas uma coisa ela sabia. Aquilo entre eles não era apenas profissional. Havia uma tensão crescente, uma atração que ambos estavam tentando negar, mas que estava prestes a transbordar. Eles se levantaram para encerrar a noite, mas o ar entre eles parecia carregado de algo mais. Algo que nenhum dos dois ainda sabia como lidar. No entanto, com cada dia que passava, a verdade estava se tornando impossível de ignorar. Algo estava acontecendo entre Mariana e Lucas. E embora ela tentasse resistir à ideia de que seus sentimentos pudessem interferir em sua vida profissional, havia algo sobre ele que fazia com que ela se sentisse viva, mesmo nos momentos de maior fragilidade. O vínculo entre Mariana e Lucas estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Ela sabia que estava em um terreno perigoso, onde as emoções poderiam facilmente se misturar com as responsabilidades. No entanto, a cada dia que passava, ela não podia negar o quanto se sentia atraída por ele. A tensão crescente entre os dois parecia uma força invisível, e era impossível não perceber o quanto ambos estavam se aproximando, apesar dos esforços de Lucas para manter uma distância profissional. Mariana começou a se dar conta de que estava mais envolvida do que imaginava. Ela tentava manter o foco no trabalho. Sabia que as chances de mudar sua vida dependiam daquela oportunidade, mas não podia deixar de sentir que o que estava acontecendo com Lucas ultrapassava a simples admiração profissional. Os dias no escritório eram cada vez mais intensos, com Lucas envolvendo-a em projetos importantes. Ele não a tratava mais como uma simples funcionária. Mariana se via, de alguma forma, no centro da sua atenção. Ele a chamava para reuniões exclusivas, para discutir estratégias e, surpreendentemente, para dar sua opinião sobre questões que antes seriam tratadas apenas pelos diretores. Ele a ouvia, fazia perguntas, e até sorria com frequência quando ela dava boas respostas. Esse tratamento, que poderia ser visto por outros como um simples gesto de cortesia, para Mariana, parecia algo mais. Era um sinal de confiança, de algo mais íntimo. Mas mesmo com toda a atenção e os elogios, ela ainda sentia um desconforto crescente. Era difícil para ela se permitir ser vulnerável, especialmente diante de alguém tão poderoso e distante como Lucas. Ela não sabia se ele realmente a via como uma parceira ou se estava apenas utilizando sua fragilidade para algum fim que ela ainda não compreendia. Ela estava dividida entre o desejo de se entregar a algo que poderia mudar sua vida e o medo de se perder no processo. Uma noite, depois de uma reunião particularmente estressante com um cliente importante, Lucas convidou Mariana para um jantar. A empresa estava em processo de expansão, e ele queria discutir algumas estratégias em um ambiente mais descontraído. Mariana hesitou por um momento, mas acabou aceitando. Ela sabia que era um passo importante para fortalecer seu vínculo com ele, mas ao mesmo tempo, sentia um peso no peito, como se estivesse prestes a cruzar uma linha invisível que poderia alterar tudo. O jantar aconteceu em um restaurante elegante, um lugar sofisticado e calmo, com velas nas mesas e música suave ao fundo. Era um ambiente muito diferente do que Mariana estava acostumada. Ela se sentou à mesa, tentando parecer tranquila, mas não podia evitar o nervosismo que a consumia. Lucas estava ali,
com a postura sempre impecável, mas havia algo diferente em sua expressão. Ele parecia mais relaxado. A conversa começou de maneira casual, falando sobre negócios, sobre o futuro da empresa, mas logo evoluiu para tópicos mais pessoais. Mariana, você já pensou em como pode usar esse talento que tem para transformar sua vida? Lucas perguntou, olhando diretamente para ela com um olhar atento. Mariana, nervosa, mexia com os talheres. Eu não sei. Às vezes sinto que estou perdendo o controle de tudo. Tudo o que sempre quis foi dar uma vida melhor para o Arthur, mas parece que tudo o que faço não é suficiente. Lucas fez uma pausa. Ele a observou atentamente e, pela primeira vez, não parecia o milionário impassível que ela conhecia. Ele parecia humano. Você está fazendo o melhor que pode. Eu vejo isso em você. Não é fácil, Mariana, mas não está sozinha. Ela olhou para ele, sentindo uma mistura de gratidão e confusão. Como ele podia ser tão acessível? Como alguém com tanto poder podia entender suas lutas tão profundamente? E quanto a você, Lucas? Ela perguntou com a voz baixa. Como você lida com tudo isso? Com toda a pressão que vem com o seu trabalho? Ele sorriu suavemente, mas não parecia totalmente confortável com a pergunta. Eu apenas faço o que preciso fazer. Não há muito espaço para dúvidas. Mas você me fez ver as coisas de uma forma diferente. Eu sei que você tem muito a oferecer, Mariana. Você só precisa acreditar mais em si mesma. As palavras dele a tocaram de uma maneira que ela não estava preparada. Ela sentiu um calor no peito, uma sensação de que, por mais distante e poderoso que fosse, ele realmente a enxergava. Algo no fundo de seu ser desejava acreditar nisso. Desejava confiar nele. Mas o medo ainda a consumia. E a pergunta que ela não queria fazer pairava em sua mente. Será que ele via nela algo mais do que apenas uma boa funcionária? Ou era só sua compaixão por uma mulher sozinha tentando criar um filho em um mundo tão cruel? O jantar se prolongou por mais algum tempo, e enquanto conversavam, Mariana não pôde deixar de se sentir mais próxima dele. A conversa fluiu de maneira mais natural, e ela começou a relaxar, mas algo dentro de si ainda a impedia de ir além. Mesmo com o olhar atento de Lucas, mesmo com a química inegável entre os dois, ela sabia que havia barreiras que ela mesma tinha colocado ao longo dos anos. E essas barreiras não seriam facilmente quebradas, nem por Lucas Mendes. No fim da noite, quando eles se despediram no estacionamento do restaurante, Lucas olhou para ela com um sorriso discreto, mas genuíno. Eu sei que está difícil, Mariana, mas você vai encontrar seu caminho. Não tenha medo de ir além. Aquelas palavras ficaram gravadas na mente dela enquanto ela dirigia para casa. Ele tinha razão em uma coisa. Ela não podia mais viver com medo do desconhecido. Mas o que isso significava para o futuro deles? Ela não sabia, mas sabia que o vínculo que se formava entre ela e Lucas estava mudando tudo. Os dias seguintes ao jantar com Lucas foram como uma montanha-russa emocional para Mariana. O que começou como uma simples interação profissional se transformou em algo muito mais profundo. Lucas estava aparentemente se tornando uma presença constante em sua vida, não apenas no trabalho, mas também fora dele. Eles continuavam a se encontrar com frequência, seja em jantares para discutir negócios ou em encontros mais casuais, onde conversavam sobre suas vidas pessoais. E a cada encontro, o vínculo entre eles parecia crescer, tornando-se mais difícil de ignorar. Mas Mariana ainda se sentia dividida. Ela estava começando a perceber que o que ela sentia por Lucas não era apenas gratidão pela ajuda que ele havia lhe dado, ou pelas oportunidades que ele a estava oferecendo. Havia algo mais profundo ali, algo que ela não sabia como lidar. Ela não sabia se deveria se render a esse sentimento crescente ou manter a distância, preservando sua independência e seu senso de segurança. Lucas, por sua vez, parecia cada vez mais confortável com ela. Ele a procurava com mais frequência, não apenas para questões profissionais, mas para conversar sobre a vida. Ela não sabia se isso era apenas um reflexo de sua natureza caridosa ou se havia algo mais, algo que ele estava relutante em admitir, até para si mesmo. Sua atitude sempre profissional havia dado lugar a uma cumplicidade silenciosa.
Ele a escutava de uma forma que nenhum outro homem jamais fizera. Ele a via, não como uma funcionária ou alguém à margem, mas como uma pessoa que merecia ser ouvida. Naquela tarde, Lucas a chamou para uma reunião privada no escritório. Era algo inesperado, e isso aumentou a apreensão que ela sentia. Ela entrou na sala dele, o ambiente estava iluminado por uma luz suave, e Lucas estava, como sempre, impecavelmente vestido, mas com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Ele estava sentado à mesa, mas se levantou assim que ela entrou. Mariana, eu preciso conversar com você sobre algo importante, ele disse, sua voz grave, mas com uma leve tensão que ela não conseguia entender. Ela se sentou, sentindo uma estranha mistura de nervosismo e curiosidade. O que aconteceu, Lucas? Ele parecia estar ponderando sobre o que dizer, como se estivesse formulando as palavras com cuidado. Você tem se saído muito bem aqui. Quero que saiba que reconheço seus esforços e o quanto você tem se dedicado. Eu não sou de fazer promessas, mas você tem potencial para mais. Não quero que fique presa a um cargo que não é à altura de suas capacidades. Quero que seja minha parceira nesse novo projeto. Mariana olhou para ele, atônita. Parceira? Mas não sei o que dizer. Eu sou apenas uma secretária. Não tenho o nível que você precisa para algo desse porte. Lucas sorriu, algo que era raro nele, e caminhou até a janela, olhando para a cidade abaixo. Eu vejo muito mais em você do que você vê em si mesma, Mariana. Sei que está hesitante, mas o que eu estou propondo é mais do que uma promoção. É uma oportunidade de mudar sua vida. A sua e a de Arthur. Aquelas palavras o atingiram com força. Ela sabia o que ele estava tentando fazer. Ele queria que ela se arriscasse, que se entregasse completamente ao trabalho e talvez a ele também. Mas o medo ainda a consumia. Como poderia se entregar àquele homem tão poderoso, tão distante de sua realidade? Ela sentia uma atração irresistível por ele, mas sabia que havia muito em jogo. Eu não sei se estou pronta para isso, Lucas. Ela disse, a voz baixa, mas firme. Eu sou mãe. Tenho um filho para cuidar. Não posso apenas seguir o que você quer. Preciso de estabilidade, de segurança. Ele se virou para ela, seus olhos fixos nos dela, com um olhar que era ao mesmo tempo intenso e gentil. Eu entendo, Mariana. Mas talvez seja exatamente isso que você precise. Confiar em algo maior. Confie em mim. Eu quero que você veja que você tem mais controle sobre sua vida do que imagina. Mariana sentiu um nó na garganta. As palavras de Lucas estavam tocando uma parte dela que ela mantinha escondida. Ela sabia que, se aceitasse a oferta, sua vida tomaria um rumo diferente. Ela não seria mais a mulher invisível que lutava para sobreviver. Ela se tornaria parte de algo maior, mas também perderia parte da autonomia que tanto prezava. A dependência emocional que começava a se formar entre ela e Lucas a deixava vulnerável de uma maneira que ela nunca imaginou. Eu preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente, levantando-se da cadeira. Lucas não disse nada por um momento, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que ela não podia negar. Claro, mas lembre-se, Mariana, oportunidades como essa não aparecem o tempo todo. Quando você estiver pronta, estarei esperando. Ela saiu da sala dele, o coração batendo forte. Enquanto caminhava de volta para sua mesa, as palavras de Lucas ecoavam em sua mente. Ele estava oferecendo mais do que uma promoção. Ele estava oferecendo a chance de mudar sua vida. Mas será que ela estava disposta a pagar o preço? E o que isso significava para ela e para Arthur? Enquanto ela voltava ao seu trabalho, o peso da decisão que ela teria que tomar pairava sobre ela. A linha entre o profissional e o pessoal estava se tornando cada vez mais tênue. Ela sabia que, se aceitasse essa nova oportunidade, estaria dando um passo em direção ao desconhecido, algo que poderia mudar tudo, para o bem ou para o mal. Os dias seguintes à reunião com Lucas passaram de forma agitada e angustiante para Mariana. Ela não conseguia parar de pensar sobre a oferta dele. A ideia de se tornar parte de um projeto maior, de finalmente ter uma oportunidade de mudar sua vida e garantir um futuro melhor para Arthur, a deixava tentada. Mas, ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade e o medo de perder sua independência
A consumiam. Como poderia ela entregar-se a um homem tão poderoso, tão distante de sua realidade? Como poderia ela confiar completamente em alguém que parecia ser o oposto do que ela sempre acreditara ser seguro? Mariana se forçou a continuar com suas tarefas diárias, a cuidar de Arthur, a tentar dar a ele a melhor vida possível dentro das circunstâncias. Mas cada vez que ela olhava para ele, sentia o peso de sua decisão se aproximando. Arthur, com seus olhos inocentes e sua confiança inabalável, não sabia das lutas silenciosas que sua mãe travava todos os dias. Ele via a mãe como uma heroína, alguém que sempre dava um jeito de manter tudo funcionando, mesmo quando o mundo parecia estar desmoronando ao redor dela. O contraste entre o que Arthur via e a realidade de Mariana era doloroso. Ela queria ser a mãe forte que ele acreditava ser. Mas o que Lucas estava oferecendo parecia ser a chave para mudar sua vida e, possivelmente, a vida de seu filho. Porém, havia uma sombra que pairava sobre ela, uma sensação de que ela estava se aproximando de algo que poderia ser mais complexo e perigoso do que parecia. Durante essa fase de confusão, a relação entre ela e Lucas se intensificou de maneira inesperada. Os encontros inicialmente profissionais passaram a ser mais frequentes, e a intimidade entre os dois começou a se desenvolver de forma sutil, mas profunda. Eles compartilhavam momentos em que falavam sobre suas vidas, seus medos e, de maneira quase imperceptível, suas vulnerabilidades. Mas uma tarde, enquanto Mariana estava em seu escritório, algo aconteceu que mudou o rumo das coisas de maneira definitiva. Ela estava revisando um relatório financeiro quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de Lucas. Mariana, precisamos conversar. Há algo importante que você precisa saber sobre o projeto. Quero que você venha até o meu escritório agora. A mensagem era curta e direta, mas havia algo nela que fez o coração de Mariana disparar. O tom de urgência era inusitado, e ela sabia que algo estava prestes a mudar. Ela não perdeu tempo e foi imediatamente até o escritório de Lucas. Quando entrou, ele estava de pé, olhando pela janela, com a expressão fechada e tensa. Algo não estava certo. Ela podia sentir a mudança no ar, como se algo estivesse prestes a ser revelado. Mariana, eu preciso ser honesto com você. Lucas começou, sua voz séria e grave, algo que ela não estava acostumada a ouvir dele. Há algo que você ainda não sabe, algo importante sobre o projeto e sobre minha relação com ele. Ela o observava atentamente, tentando compreender o que estava acontecendo. O que está acontecendo, Lucas? Você está me assustando. Ele se virou lentamente, olhando-a com um olhar penetrante, como se estivesse avaliando o impacto de suas palavras. Eu não sou o homem que você pensa que sou. Não sou apenas um CEO milionário que dirige uma grande empresa. Minha vida, minha história, é muito mais complexa do que você imagina. Mariana sentiu uma onda de confusão e apreensão. Do que você está falando? Lucas respirou fundo e começou a revelar um segredo que ele havia mantido escondido. Minha família, nossa família está envolvida em coisas que não são exatamente legais. Minha posição, meu poder, eles vêm de decisões difíceis e arriscadas que tomei para garantir que essa empresa tivesse sucesso. Mas em troca, eu me vi preso em um jogo que nunca quis jogar. E você, Mariana, você está agora envolvida nisso sem saber. Mariana ficou sem palavras. O choque era absoluto. Ela mal conseguia processar o que ele acabara de dizer. Você está dizendo que toda essa história, tudo o que você me ofereceu, tudo o que você me fez acreditar, é parte de algo maior, algo sujo? Lucas balançou a cabeça. Não exatamente. O que eu estou tentando fazer é proteger você. Você não sabe, mas há pessoas que não vão deixar você em paz por muito tempo, se você continuar envolvida comigo e com o que está acontecendo por trás dessa empresa. Eu tentei manter você afastada disso, mas acho que chegou o momento de você saber a verdade. Mariana sentiu a pressão em seu peito aumentar. A sensação de que sua vida estava prestes a desmoronar se intensificava a cada palavra. Ela se sentou, tentando absorver as informações. Então, você me usou? Como uma peça no seu jogo. Tudo o que eu fiz, todo o meu esforço, foi parte do seu plano? Lucas se aproximou dela, seu olhar mais suave, mas ainda carregado de culpa. Não, Mariana. Eu nunca quis te usar. O que aconteceu entre nós não foi planejado.
Mas a verdade é que você estava prestes a se envolver em algo muito maior do que qualquer um de nós poderia controlar. Mariana se levantou, seus olhos cheios de lágrimas. Você me enganou, Lucas. Me enganou desde o começo. Eu sei, ele disse com pesar. E eu sinto muito. Eu devia ter te contado antes, mas eu estava tentando proteger você. E agora vejo que não fiz nada além de colocar você em perigo. O silêncio entre os dois era pesado. Mariana estava em choque, incapaz de lidar com o que acabara de ouvir. O homem em quem ela começara a confiar, a quem ela começou a se apegar, não era quem ela pensava que era. E o que mais a aterrorizava era a sensação de que, ao se envolver com ele, ela estava se arriscando de uma maneira que nunca imaginou. Ela se virou para ele com a voz quebrada. Eu preciso de um tempo para pensar, Lucas. Não sei o que fazer agora. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, observando enquanto ela se afastava da sala. Quando a porta se fechou atrás dela, Mariana sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela estava presa em uma teia de mentiras, de segredos e de um jogo que ela não podia mais controlar. E mais do que nunca, ela precisava decidir até onde estava disposta a ir para proteger a si mesma e ao seu filho. A noite foi longa para Mariana. Ela passou horas voltando sobre as palavras de Lucas, tentando encontrar algum tipo de sentido no que ele havia dito. A confusão a consumia. O medo de estar emaranhada em algo que não poderia controlar se misturava com a raiva por ter sido deixada na escuridão por tanto tempo. Como ele pôde escondê-la da verdade? Como ela pôde ser tão ingênua a ponto de se deixar envolver em algo tão perigoso sem perceber? Ela se sentia como uma peça num tabuleiro de xadrez, movida de um lado para o outro sem jamais ter a chance de entender as regras do jogo. No entanto, mesmo com toda a tempestade emocional que estava enfrentando, havia algo em Lucas que a fazia questionar se ele realmente a havia enganado ou se, de alguma forma, ele ainda estava tentando protegê-la. A maneira como ele havia falado sobre sua família, as sombras que ele carregava e os segredos de sua vida, tudo aquilo parecia tão distante da realidade de Mariana. Ela não sabia mais em quem confiar. Na manhã seguinte, ela decidiu que precisava de respostas. Não podia mais viver à mercê das dúvidas. Ela ligou para Lucas, marcando um encontro para aquela mesma tarde. Quando ele atendeu, o tom de sua voz era preocupado, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Lucas, precisamos conversar. Eu não vou mais ficar nesse jogo de incertezas. Eu preciso saber tudo, a verdade completa. Não podemos continuar assim. A voz de Mariana estava firme, embora seu coração estivesse batendo acelerado. Ele suspirou do outro lado da linha. Eu entendo. Você tem o direito de saber. Eu vou te contar tudo, Mariana. Mas eu preciso que você entenda. Isso é muito maior do que qualquer um de nós. Quando se encontraram, o ambiente estava mais pesado do que nunca. Lucas parecia ainda mais tenso do que o normal. E Mariana, mesmo com toda a sua determinação, sentia a pressão de cada palavra que ele ia dizer. Eles estavam em um café discreto, onde ninguém os incomodaria, mas a sensação de que estavam prestes a descobrir algo que mudaria suas vidas para sempre era palpável. Eu vou ser direto com você, Mariana. Lucas começou, olhando nos olhos dela com a sinceridade que ela tanto buscava. Você não está apenas envolvida com a minha empresa. Você está, de certa forma, envolvida com o que eu construí. E talvez com o que eu destruí. Mariana olhou fixamente para ele. O que isso significa? O que você está tentando dizer, Lucas? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar a história mais importante de sua vida. Minha família, meu império. Ele foi construído sobre segredos, alianças perigosas e negócios ilícitos. A verdade é que eu herdei isso de meu pai, e fui moldado por ele. Não sou um homem que veio do nada. Tudo o que sou, tudo o que construí, tem um preço. E o que eu fiz, ao te envolver nisso, foi colocar você em um caminho que pode destruir sua vida. Mariana sentiu o estômago revirar. As palavras de Lucas eram como um soco no estômago, mas ela não podia olhar para ele com raiva. Havia algo na maneira como ele falava, na vulnerabilidade que ele começava a mostrar, que a fazia questionar tudo o que sabia sobre ele. Ela não queria acreditar no que estava ouvindo, mas uma parte de si sabia que, de alguma forma, isso explicava tudo. Você quer que eu acredite que toda essa história,
Toda essa ajuda, toda essa confiança que você me deu, não foi real? Que tudo foi uma jogada? Para me envolver nesse império de mentiras? Ela disse, a voz mais baixa agora, mas ainda carregada de emoção. Lucas parecia desconcertado, mas não desvia o olhar. Não, Mariana, eu nunca quis te enganar. Eu te ofereci ajuda porque vi em você algo que ninguém mais viu. Você é diferente. Mas a verdade é que quando você entrou na minha vida, você também entrou em um jogo que não tem regras claras. Eu te coloquei em uma posição que eu não deveria. Você tem algo que eu não tenho, algo que me falta. A capacidade de escolher o que é certo. Mariana sentiu uma onda de raiva misturada com confusão. Ela sempre soubera que sua vida não seria fácil, mas nunca imaginara que seria envolvida em algo tão grande, tão sombrio. O que ele estava lhe dizendo era uma bomba relógio prestes a explodir. Ela não sabia como reagir, mas a sensação de estar perdida, de não poder mais confiar em ninguém, estava tomando conta de seu corpo. Então, o que você quer de mim, Lucas? Que eu simplesmente aceite tudo o que você fez e continue aqui como se nada tivesse mudado? Que eu finja que tudo isso é normal? A indignação na voz de Mariana era clara, e Lucas a observava com um olhar que misturava remorso e impotência. Eu não sei o que você vai fazer. Só sei que a escolha é sua agora, ele disse, levantando-se da mesa claramente abalado. Mas eu quero que saiba que, independente do que você decidir, vou estar aqui para você. O que você faz agora, Mariana, é um reflexo do que você realmente é. E eu acho que você vai encontrar a verdade, não importa o quanto doa. Aquelas palavras pairaram no ar, e Mariana ficou ali, sozinha, enquanto Lucas saía sem olhar para trás. Ela sentiu uma dor profunda em seu peito, uma sensação de que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele havia sido honesto, mas isso não fazia as coisas mais fáceis. Agora, ela tinha uma escolha a fazer. Uma escolha que a levaria a um futuro que ela não podia prever. O que aconteceria agora? Ela estava em um ponto sem retorno. O que Lucas lhe dissera mudaria a maneira como ela via tudo. E talvez, só talvez, isso fosse o começo do fim de tudo o que ela pensava que sabia sobre ele, sobre ela e sobre o mundo em que vivia. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Mariana. Ela não conseguia parar de pensar no que Lucas lhe revelara. Toda a sua vida, tudo o que ela achava que sabia sobre ele, estava se desmoronando diante de seus olhos. Ele havia sido honesto, mas o preço da honestidade foi mais alto do que ela imaginava. Agora, ela não sabia mais em quem confiar. A sensação de estar envolvida em algo muito maior e mais perigoso do que ela poderia suportar a consumia. Mas, apesar de tudo, havia algo em Lucas que ela não podia negar. Ele a via de uma forma que ninguém mais a via. Ele acreditava nela, acreditava em seu potencial, e ao mesmo tempo, ele a havia colocado em uma posição impossível. O peso das escolhas que ela precisava fazer começava a desmoronar sobre seus ombros. E Arthur, como ele se encaixava nisso tudo? Ela não poderia arriscar a segurança do filho, mas também sabia que não podia continuar na mesma vida de antes, na escuridão e no medo constante. Foi então que algo inesperado aconteceu. Enquanto Mariana tentava processar tudo o que aprendera sobre Lucas e sua família, ela recebeu uma ligação que a fez parar de respirar. Era uma chamada desconhecida, e algo no fundo de sua alma dizia que não era uma ligação comum. Quando ela atendeu, uma voz fria e ameaçadora falou do outro lado. Mariana, você tem noção do que está fazendo? Você está mexendo com coisas que não entende. E se continuar com isso, vai se arrepender. A voz soava familiar. Era como se ela já tivesse ouvido antes, mas não conseguia lembrar onde. O medo tomou conta de seu corpo, e ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Quem é você? O que quer de mim? Não importa quem sou. O que importa é o que você vai fazer com a informação que recebeu. Eu sou a última pessoa que você deveria ter procurado. Mas agora você está envolvida demais. Mariana sentiu o estômago revirar. Não sabia o que isso significava, mas havia algo em sua intuição que dizia que estava prestes a ser arrastada para um jogo ainda mais perigoso do que qualquer coisa que Lucas tivesse dito.
Era como se ela tivesse despertado algo que não deveria ser mexido. No mesmo dia, Mariana decidiu confrontar Lucas. Ela precisava saber a verdade. Precisava entender o que ele realmente queria dela e até onde ela estava disposta a ir para salvar a si mesma e a Arthur. Ela não podia mais viver com esse peso. Tinha que decidir o que fazer agora, antes que fosse tarde demais. Ela o procurou no escritório, e quando entrou, Lucas estava sentado, aparentemente calmo, mas seus olhos mostravam uma tensão que ela não havia notado antes. Eu sei que você está envolvido em algo maior do que me contou. Aquele telefonema. Quem era? O que está acontecendo, Lucas? Ela não sabia mais o que fazer para fazer com que ele fosse totalmente honesto. As palavras dela estavam carregadas de raiva, mas também de desespero. Lucas olhou para ela por um momento, sua expressão finalmente cedendo, como se tivesse se preparado para a revelação final. Ele sabia que não poderia mais esconder nada dela. O segredo que ele tanto protegia estava finalmente à vista, e isso mudaria tudo para sempre. Mariana, Lucas começou, a voz mais suave agora, mas carregada de um pesar profundo. O que você não sabe é que sua vida está mais entrelaçada com a minha do que você imagina. Eu sou seu irmão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mariana sentiu as palavras dele martelarem em sua cabeça, mas não conseguia compreendê-las. O quê? Eu sou filho de outra mulher, Mariana. Eu fui adotado por sua família, mas fui mantido em segredo, por razões que você jamais entenderia. Mas agora, isso está tudo vindo à tona. Eu sempre soube quem você era, e minha vida foi projetada para estar entrelaçada com a sua desde o começo. Mariana olhou para ele, seus olhos arregalados, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Ela não podia acreditar. O homem com quem ela havia se envolvido, com quem estava começando a construir algo, era seu irmão. Como isso poderia ser verdade? Como ele podia ter escondido algo tão vital de sua vida? Mas, por quê? Por que me esconder isso? Por que agora? Por que não me disse antes? Mariana estava em choque, suas palavras saindo entrecortadas. Lucas parecia devastado. Eu tentei te proteger. Eu sabia que você não estava pronta para saber. Minha relação com sua mãe nunca foi fácil. Ela me afastou de você, me manteve longe, e depois me usou para o que eu sou agora. Eu nunca quis isso. Eu nunca quis que você soubesse. Mas as coisas saíram do controle. Agora você está no meio disso, e eu não sei como consertar. O choque de Mariana era indescritível. Seu mundo, que já estava cheio de incertezas e mentiras, agora parecia estar completamente desmoronando. Como poderia ela confiar em alguém que se dizia seu irmão? Alguém com quem ela compartilhava laços de sangue, mas que agora estava revelando ser parte de um segredo sombrio, de uma história que nunca imaginou? Você me usou, Lucas. Você me enganou. Toda essa história, toda a ajuda, era tudo um plano? Para me fazer parte disso, para me envolver nesse império de mentiras? Ele se levantou da cadeira claramente aflito. Não foi assim, Mariana. Eu nunca quis te envolver em tudo isso. Nunca quis que você soubesse, mas agora você está no centro de tudo. Eu sei que te decepcionei. Eu sei que a única coisa que eu deveria ter feito era te contar a verdade. Mariana sentiu o peso da revelação esmagá-la. Ela estava sendo puxada para algo muito maior do que ela imaginava. Algo que a estava destruindo por dentro. Ela não sabia mais o que fazer, nem em quem acreditar. As palavras de Lucas haviam mudado tudo. Ela agora estava dividida entre o desejo de vingança e a necessidade de entender seu verdadeiro lugar nesse jogo. Mariana estava paralisada, o peso da revelação esmagando seu coração e sua mente. O homem que ela começou a admirar, com quem se envolveu emocionalmente e profissionalmente, era na verdade seu irmão. As palavras de Lucas ainda ecoavam em sua cabeça, e a verdade estava se instalando de uma forma que ela não conseguia processar completamente. Como ela poderia acreditar em alguém tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante? Como lidar com a dor de ter sido manipulada, mesmo que ele tivesse agido com as melhores intenções? Lucas estava diante dela, mas Mariana não conseguia mais vê-lo da mesma forma. Ele havia se tornado uma figura complexa, e ela não sabia se isso a fazia sentir raiva, tristeza ou medo.
Mas o que mais a consumia agora era a sensação de que ela estava perdida, perdida em sua própria vida, em suas escolhas, em suas emoções. O que ela poderia fazer agora? Sua vida nunca mais seria a mesma, e a luta para encontrar uma solução parecia estar além de seu alcance. Eu não sei o que fazer agora, Lucas, ela disse finalmente, a voz rouca de tanto tentar segurar as lágrimas. Toda a minha vida foi uma mentira. Como você pôde me esconder isso de mim? Como eu pude estar tão cega? Lucas deu um passo em direção a ela, a expressão de arrependimento estampada em seu rosto. Eu não sabia como te contar. Eu sabia que você jamais aceitaria isso. Eu tentei te proteger, mas agora você está no centro de tudo e eu te envolvi nisso de uma forma que eu nunca deveria ter feito. Mariana olhou para ele com raiva e dor nos olhos. Você me usou, Lucas. Me usou como uma peça nesse jogo. E agora o que eu faço? Como eu volto para a minha vida, para o meu filho, depois de tudo isso? Ele permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer. Mas Mariana, com um esforço tremendo, olhou para ele pela última vez. Ela sabia que não podia continuar se afundando na confusão de seu passado, nos segredos de sua família. Ela precisava de algo mais, algo que a fizesse sair dessa situação. Ela precisava de respostas, mas, mais importante, ela precisava de liberdade. Eu não posso mais ficar aqui, Lucas, ela disse, a voz trêmula, mas firme. Eu não posso mais confiar em você. Não depois de tudo o que você me fez. Não posso ser parte dessa mentira, dessa teia de segredos e manipulações. Lucas olhou para ela, como se soubesse o que ela estava prestes a dizer, mas ainda assim não estava preparado para ouvi-lo. Mariana, por favor, eu fiz tudo o que pude para te proteger. Não posso perder você agora. Mas Mariana sabia o que precisava fazer. Ela sabia que, por mais que estivesse apaixonada, por mais que estivesse perdida, ela precisava se afastar. Ela não poderia mais ser parte da vida dele, não dessa maneira. Ela precisava recomeçar, precisava proteger a si mesma e a Arthur. Eles mereciam mais do que isso. Eu vou embora, Lucas. Não posso mais viver essa mentira. Preciso dar um futuro melhor para o meu filho. E eu não posso fazer isso com você no meio de tudo isso. Lucas se afastou, a dor visível em seus olhos. Eu entendo. Eu sei que te perdi, Mariana. Mas saiba que se um dia precisar de mim, eu estarei aqui. Mariana, com lágrimas nos olhos, virou-se e caminhou para a porta. Ela sentia uma mistura de alívio e tristeza, de medo e de esperança. Ela sabia que, ao dar esse passo, estaria mudando completamente o curso de sua vida, mas também sabia que era a única forma de seguir em frente. Quando ela saiu do escritório, o mundo parecia mais leve, mas também mais incerto. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sabia que não podia mais viver nas sombras, presa ao passado de Lucas, ao império de mentiras e segredos que ele havia criado. Ela voltou para casa, para o seu filho, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha controle sobre sua vida novamente. A dor da traição ainda estava lá, mas ela sabia que, de algum modo, ela se reconstruiria. Ela faria o que fosse necessário para proteger Arthur e garantir que ele tivesse um futuro melhor, longe de todo aquele caos. E assim, apesar do turbilhão emocional que a cercava, Mariana decidiu que seguiria em frente. Ela se afastaria de Lucas, do passado e dos segredos que o envolviam. O que aconteceria depois ela não sabia, mas agora ela tinha algo mais importante: a chance de recomeçar. E com o tempo ela descobriu que, por mais difícil que fosse, ela tinha a força para reconstruir sua vida. E com isso, também encontrou a verdadeira liberdade. E assim, chegamos ao fim dessa história repleta de reviravoltas e desafios. A jornada de Mariana e Lucas nos mostra o quanto nossas escolhas podem afetar nossas vidas e os laços que nos conectam aos outros. Agora queremos saber o que você achou dessa história emocionante e cheia de mistérios. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe conosco suas impressões. Onde você está ouvindo ou lendo essa história? Estamos curiosos para saber de onde você nos acompanha. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias como essa. Até a próxima.